matemática para você brincar um pouquinho com as variáveis. Essa é uma questão clássica, né? Clássica, já foi questão inteira de ACAF, já foi questão inteira de SPM, é uma questão bonita. Diz assim, ó, quando o preço do ingresso para uma peça de teatro é de R$P, o número de pessoas que comparecem por apresentação é X. X é o número de pessoas, P é o preço. Sabe-se que P relaciona-se com X mediante a equação. Tem uma equação que relaciona o preço com a quantidade de pessoas que vai ao teatro. P é o preço, X é a quantidade de pessoas que vai ao teatro. Aí diz assim, nessas condições, a receita máxima. Aí você já tem que se ligar, né? Falou em máximo ou mínimo em Santa Catarina, principalmente, tem a ver com função quadrática, com função de segundo grau, com parábola. Não tem uma função de segundo grau no quadro. Eu tenho uma de primeiro grau. Você vai ter que gerar essa função de segundo grau. Aí nós vamos começar com a brincadeira. Primeira tarefa de você. Como é que eu acho a receita? Acho que não é difícil pensar na receita. P é o preço, X é a quantidade. É só você pensar. Vão 10 pessoas ao teatro. Cada uma paga R$5, você multiplica e tem a receita. Receita, por favor, não é lucro. Receita é arrecadação. Você vai arrecadar. Como é que você vai achar a receita? Então, pegar a quantidade de pessoas e multiplicar pelo preço que elas estão pagando pelo ingresso. Aí você faz, olha lá. A receita vai ser o preço vezes a quantidade de pessoas. Aí a questão começa a ficar em casa, né? Quem é o P? Eu te dei. É 80 menos 4x. Você substitui 80 menos 4x aqui, ó, vezes o x. Aplica uma propriedade distributiva e é conta, né? Você vai chegar nisso aqui, que é justamente uma função de segundo grau. Notem que é uma função quadrática, esse cara está ali ocupando o lugar do nosso tradicional y, mas é a nossa receita. Esse x indica a quantidade de pessoas, essa é a minha receita, e ela é uma função de segundo grau com A negativo. Consequentemente, parábola côncava para baixo. Ela vai ter um ponto máximo, realmente. E eu peço exatamente a receita máxima. Olha o detalhe. Se eu peço a receita máxima, eu quero o maior valor de R, que seria o maior valor de y, que é o que eu chamo de y vértice, você sabe disso. Aí o que você vai fazer? Eu só botei uma frase para você ter registrado aí. Aí vem cá. Vou calcular x vértices, a fórmula é menos b sobre 2a, não te darão essa fórmula, você tem que guardar essa fórmula. Aí você vai substituir, o b é 800, o a é menos 4, você substitui ali, ó. Fazer continha, né? Conta eu vou deixar contigo. Você vai chegar em x igual a 100, ele volta, acabou, a resposta é 100. 100 é o número de pessoas que devem ir ao teatro para que eu tenha a receita máxima, mas não é minha receita máxima. Eu só vou chegar na receita máxima se eu pegar esse 100 e substituir, obviamente, na fórmula que eu tenho lá. Você vai substituir no lugar do x o 100 e você mata a questão. Legal? Joga 100 aqui e joga 100 ali, você vai ficar com essa continha. Chatinha de fazer, tá? Mas também não é nenhum absurdo, né? Você vai chegar exatamente em 40 mil. Eu dizia nesse texto que a receita máxima é de 40 mil, então esse item também é um item correto. E até agora todos os itens são itens corretos. Questão boa, tá? Isso pode ser inclusive uma questão inteira de federal. Aqui eu botei como item somatório, mas não se assuste se for uma questão inteira. O item 08 é uma para complicar a sua vida, tá? Eu botei um itemzinho um pouquinho mais apimentado. Diz assim, ó, a primeira fase de um processo de seleção de jovens talentos para uma empresa é feita por meio de uma sessão de dinâmica de grupo, dos quais podem participar no máximo 100 candidatos, de cada vez. Aí vem uma informação legal. Quando o número de candidatos numa dessas sessões é muito pequeno, poucos candidatos são aprovados para a fase seguinte do processo, porque a interação entre os candidatos é limitada. Por outro lado, isso também acontece nos grupos muito grandes. Por quê? Porque poucos candidatos, obviamente, conseguem mostrar o seu potencial por meio de talento. Resumindo, você pode pegar no máximo 100 candidatos, mas se você tiver o máximo, vai passar pouca gente para a segunda fase. Se tiver uma quantidade menor, também. Adivinha a pergunta do cara, né? Diz assim, ao longo do tempo, percebeu-se que se X é o número de candidatos que participarão de uma das sessões de dinâmica, o número de candidatos que passarão à seguinte fase do processo é igual a X diminuído de X%. Agora tem que entender essa tralha aqui, né? Vou repetir contigo mais uma vez. Se você tem como X o número de candidatos que participam daquela sessão, os que vão passar para a segunda fase é essa quantidade de X diminuído de X%. Aí vem a pergunta. Pois, Walter, se, por exemplo, sei lá, 10 pessoas vão participar. Se 10 pessoas vão participar da dinâmica, os que vão passar para a segunda fase é 10%, desculpem, 10 menos 10% desses 10. Essa é a lógica do texto. Aí pergunta, dessa forma, o número de candidatos numa dessas sessões que vai fazer acontecer o valor máximo de pessoas passando para a segunda fase eu afirmo que é um número par, para não te dar o número, porque senão você podia testar esse número. É claro que aqui eu botei um número par e agora você é obrigado a fazer. Claro que se você quiser chutar, você tem 50% de chance, não é par ou ímpar. Mas eu vou fazer as questões contigo. Falou em valor máximo de novo. Obviamente a função de segundo grau de novo. Eu fiz alguns exemplos para você começar a pensar na questão, porque fazer direto é complicado. Suponha que eu tenha 100 pessoas participando. Vou calcular x%. Vamos lá? Eu vou calcular o quê? 100, ó. Se x é 100, eu tenho que calcular 100% de x.
É claro que 100% de x eu sei, você sabe que 100% de x é 100. E aí, segundo a lógica, eu pego isso e diminuo isso, lembra? O que vai passar para a segunda fase, o que, que é? É x menos x%. Teoricamente não passaria ninguém. Claro que isso não vai acontecer de fato, mas a forma que nos deram foi esta. Aí vem cá, se eu tiver 90 pessoas, se eu tenho 90 pessoas, 90% eu tenho que descontar para saber quantos passam para a segunda fase. Vou fazer contigo mais uma vez. Calculo, ó, se x é 90, aqui vai ser 90%. Então 90% de quem? Do total, que no meu caso é 90. 90% de 90, ó, 90%, o d vira multiplicação de 90, vai dar 81. Resumindo, o que diz o texto? Que eu tenho que pegar desses valores de x e descontar x%. Esse menos esse vai te dar exatamente 9. Então 9 pessoas passariam para a segunda fase. Notem que já aumentou. Diminuiu a quantidade de candidatos, passa mais gente para a segunda fase. Se você pegar 80 e fizer as contas em casa, vai dar 64%, 64 candidatos aqui. Subtraindo, você vai ter 16 passando para a segunda fase. Repito, está aumentando. Existe realmente um valor de x que vai dar a maior quantidade de candidatos passando para a segunda fase. E é isso que eu tenho que descobrir. Aí agora chegou a hora de equacionar. Como é que eu vou descobrir o número de candidatos na segunda fase? Eu vou escrever a fase que está no texto. O número de candidatos que vão para a segunda fase é pegar o número de candidatos menos x% do número que eu pego aqui. Então, menos x% de x. Vou transformar em matemática esse negócio. X menos x% de multiplicação x. Fazendo a conta, você tem isso. Adivinha, né? Apareceu, por mais que você não goste, uma função quadrática, onde eu tenho y aqui e aqui meu x. Se o a é negativo, ela é côncava para baixo, ela realmente tem um ponto máximo. E a pergunta é o número de candidatos que eu devo ter. Então a pergunta é quem é o x. Eu não quero saber quantos candidatos vão passar para a segunda fase, mas sim o número de candidatos. Aí você faz uma continha simples. É só calcular o x do vértice. X vértice é menos b sobre 2a, já fizemos hoje. Aí a fórmula é aquela. O b é menos 1. Aqui, ó. O b, desculpem, é 1. Como tem um menos, a fórmula fica menos 1. 2a, duas vezes menos 1 sobre 100. Você vai fazer continha, vai dar exatamente quanto? 50. Como eu falava que era um número par, lembra? Então esse item aí também é o quê? Correto. E aí o gabarito de vocês vai dar a soma total que deu 15. Valeu, rapaziada? Essa foi a questão do extensivo.